tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 28 de abril de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1551, 4 páginas, 41 logias e 8 máximos. O tema é verbaciologista. A especialidade é a verbaciologia. Definição. O verbaciologista é a consinusta mulher ou homem aplicada à vivência da interação prática permanente do verbo e da ação integrada ou verbação, conjunto das ações ou realizações vivenciadas primeiro, e do verbo, palavra, afirmação, discurso, promessa, revelação, exposição dos fatos, depois, íncitos do autocomportamento coerente relativamente à condição do resultado da palavra ratificada pelo exemplo, por meio de testemunhos vivos e vividos no âmbito da sociedade. A maximologia aplicada à conduta diuturna, a coleta seletiva do corpus socialis da consciência lúcida, 1% do verbo, os 99% da ação. A interfusão das palavras com as ações pessoais, os fatos pessoais indesmentíveis, a ratificação do exemplarismo, a relação verbaciologia-egocarmologia, a verbação mantida minuto a minuto, a vida condizente com o próprio discurso, a biografia coerente, as essês chancelando a coesão verbação, a consinda mandando a condição de mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial multidimensional, a credibilidade consciencial sustentando a amparabilidade extrafísica. Na remissiologia tem 15 itens e nós destacamos 5. Alta autoridade vivencial, alta incorruptibilidade, força presencial, sustentação factual e verbaciologia. Frase enfática. A verbaciologia homo-mulher aponta desde já, ou o verbaciologista homo-mulher aponta desde já a direção comportamental da humanidade futura, embasada na autenticidade e explicitação pensênica permanente em tudo. Você se considera verbaciologista permanente? Quais fatos apresenta para tal afirmação? Agora, pergunta. A parceira evolutiva surge em nossas vidas quase sempre por modos circunstanciais, ou na maioria dos casos é algo planejado antes do nascimento. Quanto maior é a lucidez da consciência, maior é o planejamento. Quanto menor é a lucidez evolutiva, menor é o planejamento. Por aí você vê. Tem de tudo. Depende do nível da lucidez. Principalmente da inteligência evolutiva. Ontem tive sonhos com pessoas russas e conversava amistosamente com elas. Na hora do almoço liguei a TV e vi um programa sobre o Império Russo e a evolução. Poderia ser alguma sincronicidade ou foi mero acaso? Pode ser uma simulcognição. O problema anota e vê o que vai acontecer. Se o fenômeno de pré-cognição e simulcognição estiver muito intenso na sua vida, vão aparecer muitos fatos. O negócio é anotar e tirar partido disso. Tenho 2 filhos e me preocupa como viabilizar a evolução deles dentro de uma educação, como a comentado outro dia na tertúlia, uma educação mediadora. Às vezes me sinto perdida. Um dos meus filhos tem 14 anos, já é um menino mais quieto e acomodado. O outro tem 9 anos e é o oposto, parece sempre estar ligado no 220. O que o senhor sugere para que eu consiga educá-los positivamente em meio a esses extremos? Admito que estou com dificuldade. Olha, o ideal aí é procurar consciência-terapia ou levá-los a um psicólogo para examinar um e outro. Sempre é bom. As pessoas devem ir ao psicólogo independente do que elas estejam sentindo. De modo geral, é bom para todo mundo. Eu mesmo falo que todo mundo que chega aqui deve ser evoluciante, quer dizer, fazer consulta na consciência-terapia.
sempre ajuda as pessoas. O que a Conscienciologia diz sobre a existência de universos paralelos? Se a nossa consciência é única, como poderiam coexistir ao mesmo tempo em outras dimensões? Olha, eu digo o seguinte, onde está esse dedo aqui, tem 6 bilhões de dedos, depende da dimensão. Você depende do seu gabarito, da sua inteligência evolutiva, para se manifestar com lucidez em outras dimensões além dessa. Para isso existe aí a projeciologia. O laringo chakra é mais exuberante no sexo feminino, propiciando maior desenvoltura na comunicação oral. Este fato faculta maior dificuldade na verbação das mulheres, que tendem a falar muito mais do que os homens. O descompasso entre o verbo e a ação poderia dar a denominação de incoerenciolândia à intrafisicalidade? Eu chamo de incoerenciolândia e deficiênciolândia. Mas o caso é o seguinte, a mulher, ela é fraca, presta atenção, de laringo chakra. Agora, ela é muito forte, às vezes, no caso do chakra. Mas ela usa mais o laringo chakra. Agora, o homem, ele, às vezes, ele até que controla bem o laringo chakra. Mas também ele controla mais o caso chakra. Então, aí depende da tendência da pessoa. Agora, ó, uma coisa influi demais nisso, tanto no homem quanto na mulher, são os hormônios. Deve se dar um desconto enorme na pessoa. A genética, os hormônios da genética da pessoa. Nesta semana assisti um documentário sobre Eurico Passanufo e fiquei impressionado com a sua determinação e seus poderes parapsíquicos. É possível nos informar se ele encarnou atualmente com a sua próxima missão? Parece que ele está, sim, ressomado. Está em alto nível de serviço. Esse é um grande cara. Nos últimos 10 anos, meu relacionamento sempre foi difíceis reconciliações de retrovidas. Eu reconhecia, sabia o motivo do encontro, me sentia envolvido com as auto-memórias e depois seguia-se um mega desvio de percurso, sempre ficava mal, cuidando de todo mundo, sofria muito e o tempo e a energia gasta acabava prejudicando meu foco. Claro que aprendi muitas coisas, mas considero burrice tudo isso. Exemplo de atraso foram ter adiado a faculdade de medicina, perdido a oportunidade de trabalhar na China, dirigindo a escola, enquanto estudaria medicina chinesa por lá. Além de ter abandonado uma clínica escola há 5 anos, onde vivia e assistia diariamente. Enfim, nos últimos tempos decidi ficar sozinho e a vida toda se arrumou. TENEPS, livros, serviço, autonomia, assistência. Existe um caminho evolutivo solitário, como em várias tradições, ou é sempre mais cosmoético compartilhar com uma dupla? Pode comentar e amplificar o tema? Olha, eu digo que eu sou o maior cobaia que tem aqui. Mas com isso eu não quero dizer que eu sou a maior cobaia do ponto de vista de qualidade. Eu sou a maior cobaia para o povo ver o que se passa. Eu, por exemplo, todo dia eu tenho aqui 2 horas que eu tenho contato aqui com dezenas de pessoas. Mas, por exemplo, a minha vida é mais solitária fisicamente do que no meio da multidão. Você olha bem, quantas horas eu trabalho sozinho. Normalmente eu saio daqui, vou para casa, a Graça está trabalhando, ela aparece lá para 6, 7 horas da noite. Eu estou sozinho em casa, tá certo? Com os aparadores. Eu levanto logo depois da meia-noite, trabalho até às 6 horas, às vezes até às 7, totalmente sozinho. Então tem uma gatinha que às vezes está comigo. Então veja, a vida, por mais que você esteja na multidão, você está sozinho. Junto com os aparadores, se é que você está fazendo alguma coisa boa, né? Senão não vai. De modo que você conseguiu arrumar alguma coisa, mas veja, você falou que agora você está fazendo TENEPS, então você está trabalhando com os outros. Serviço, autonomia, assistência, você está trabalhando com os outros. Então não é bem assim. Você não está tão só. Você não sabia era ter boas companhias. Agora, gente, está aqui, mandaram aqui uma mensagem falando sobre o Congresso vai votar ficha limpa, podendo eliminar das eleições os candidatos com ficha criminal. Um movimento sem precedentes surgiu junto e conseguimos 1,9 milhões de assinaturas
inundando nossos parlamentares com mensagens de telefonema. Agora estamos na reta final. Dezenas de deputados respondem ao processo por corrupção. E eles tentarão de tudo para convencer os outros a votarem contra a ficha limpa. A nossa pressão tem que ser mais forte. O voto será apertado. Somente uma mobilização popular massiva poderá garantir que a ficha limpa passe. Todo brasileiro precisa ter a chance de levar sua voz ao Congresso. Encaminhe esse alerta para os seus amigos e familiares, para ultrapassarmos a nossa meta de 2 milhões de nomes. Agora, ó, aqui estão os detalhes. Para quem interessar, seria bom você falar esse detalhe do HTTP. Aí, ó, está falando aí. Transmite isso aí depois para nós. O Brasil precisava dessa ficha limpa. Agora, gente, eu recebi aqui uns livros lá do Colégio Bertone, que está me mostrando aqui todas as proezas didáticas e pedagógicas do Colégio Bertone. E eles vão apresentar no próximo sábado, 1º de maio, às 18 horas, o GGG. O GGG, esse autor, o Gilberto Geraldo Garbi, que ele escreve sobre matemática. Rosa, você não pode aparecer lá nessa conferência dele? Pode. Eu vou passar para você nos representar perante ele. Você já viu os livros dele? Aqui, ó, dá uma olhadela também nos livros que estão aqui. Eu chamo esse cara de GGG, eu já conheço alguma coisa dele, que é Gilberto, sabe o Garbi, tal. São 3 Gs o nome dele. Entende? Ah, é? Então, agora aparece lá, é o Garbi. Eu tinha um amigo meu que era Garbi, lá no Rio, a gente estava sempre junto. Ele é uma pessoa muito boa, o Garbi. Ele também trabalhava com gibi, essas coisas todas, lá do Rio de Janeiro. Agora, o caso é o seguinte, a Rosa 2 não veio não. Se o Laíno Loche chegar aqui também, eu queria falar com ele. Tá certo? Agora, ó, esse convite também, eu acho que é bom você levar, ó, Rosa. É um convite oficial. Hein? Ah, você está lendo, então vai ser bom para você fazer lá umas perguntas. Foi muito bom. Você hoje é uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu dessas questões. Eu vi aí o seu verbete, sabe como é que é? O primeiro deles eu já dei uma olhadela, o outro eu estou na fase final. Amanhã eu vou entregar a relação dos 20 para o Everton. Imprimir e dar para a revisão dos revisores. Agora, eu vi o seu processo lá da mensurabilidade. Você colocou tudo que tinha direito em matéria de matemática e tudo mais. Ficou muito bom o trabalho. Agora estou vendo o segundo aí, o segundo seu, que é a consciência miriaédrica. Não é fácil. Enfim, vamos trabalhar, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, outra coisa, já que o chefe está aqui também, eu quero dizer para ele, deixa eu só dar uma olhadela aqui. Estou ficando doutor nesse povo todo. Cada um, a gente fica de olho. Mas deixa eu ver aqui, que aqui não tem ainda a listagem da situação. Então, nós temos um aqui que eu queria mostrar, para ver se eu acho. Subjetividade objetiva para a psíquica. Adivinha quem é que escreveu sobre isso? O Hernando. Está muito bom o trabalho dele também aqui. Eu já fiz uma geral lá. Agora lá tem que acertar a epigrafia e a bibliografia, que não foi acertado. Isso tudo nós vamos passar para lá, mas está muito bem feito o trabalho dele. Agora, aqui chegou a nossa Rosa. Essa é a Rosa, Mega Rosa. É essa?
Está aí o livro. Está aí o livro. Professor Está aí o Walter, filme. além da frase enfática, que eu sei que está com do no final, o D, tem algum outro, assim, problema sério, assim? O seu? É. Não, deixa eu ver aqui. Eu tenho tudo aqui anotado. Eu sei que no Amiriaed, que eu sei que na remissologia tem um Só monte. o último seu que dá falta aqui nos dados, que eu só comecei, eu tenho que acabar. Então, o último pegar eu sei mais. que na Agora, remissologia a tem um monte. mensurabilidade. Etimologia. Falta maiúsculas, ponto e vírgula, ponto final e itálico. Estrangeirismologia. Tinha uma linha em branco no texto. Pensenologia. Faltou falar sobre o holopensene. O holopensene, pessoal, tal. Eu aprendi isso agora. Na fatologia, são itálicos e ponto e vírgula, mas era tudo 100%. Na teorologia, as frases estavam soltas, as linhas. Na crescentologia, tinha um Q, você colocou quilo com K. Acredito. Ah? Quilo com K. Quilo. Ah, 1 quilo. entendi. Você colocou com K, não é QU. Nós estamos em português, nós estamos no Brasil. Não adianta vir que não tem. Não, porque aquilo, eu botei na... Outro, na mitologia, eu coloquei itálico alguns lá. Na masculinologia, cantor, você não colocou o nome inteiro dele. É cantor, né? É o cantor. Cantor. O cantor. Tem que botar o nome Do jeito dele. aí, fica parecendo que é o cantor que está Não, lá. é Tal. cantor. Se dá um jeito, Tá bom. tem que colocar o nome do cantor. Qual é o artista? É o cantor. Tem que pôr o nome dele inteiro. Depois você tem vou que arranjar procurar. para colocar lá. Agora, a culturologia não tem. Você não colocou. Agora, o mecanismo tem uma linha em branco. E a frase enfática, eu fiz o ajuste geral. A frase É isso que aconteceu lá. Agora, a segunda eu estou estudando com calma. Ainda tem ainda uns dados para dar amanhã para o Everton. Ele vai tirar a cópia para nós fazermos aí. A turma vai fazer a revisão final. Dá mais trabalho, porque o assunto é um assunto que, para mim, é meio meteorológico, né? Porque Não, agora está muito bem feito. Olha, eu não posso falar não. Vocês ultrapassaram as minhas expectativas. Agora, veja, já tem 17 pessoas, então, que são coautores comigo. São os neo-enciclopedistas. Eu quero ver se eu arranjo pelo menos 200 aí em pouco tempo. A hora que a pessoa começar a entender os verbetes, que a gente debateu o verbete aqui, a pessoa entendeu, vai ficar muito bom para nós trazermos as pessoas e vocês fazerem o linchamento intelectual, ou mental somático, ou de discernimento, em quem aparecer. Porque se a turma ficar nesse nível que está, nós vamos longe. Amanhã eu já vou entregar para o Everton tudo. São 114 páginas cheias, dos 20 verbetes. São 17 autores. Eu queimei o meu bistúndio para examinar um por um. Tudo que eu fiz eu anotei com detalhes. O pior não é fazer a revisão, o pior é fazer a anotação da revisão. Um por um, anotar o que é. Eu fiz isso tudo. Agora, ó, tem de 7 revisões a 50. E não fica pensando que esses 50 que não vale nada, é um dos melhores de todo o texto. Tem mais de 100 itens e é de uma senhora fora daqui. Essa é de cair o queixo. Eu não sei se ela viu a tertúlia, mas a gente pode falar para ela aqui o nome, tudo, como é que é. Essa é uma fera e outra coisa, caprichosa. Uma fera, o nome dela, essa de 50, foi que deu mais trabalho, mas em compensação, dos melhores textos. Tem 50 revisões que eu fiz. É a Nilce de Oliveira. Autodeterminologia. Mas olha, está uma, vamos dizer, irrefutável, irreparável, intocável, ou diabo a 4, qualquer desse livro, que vocês forem achar. Agora, eu fiz 50 revisões para ver se ajudava, né? Em algumas coisas, para ela ficar bem dentro da nossa estilística. Agora, falando em estilística, eu queria pedir uma coisa para vocês e para os teletertulianos para me ajudar. Eu queria escrever um verbete, mas é um verbete difícil para mim. Eu sou burro, né? Vocês sabem. Então, o problema é o seguinte,
Eu quero escrever sobre a antinorma conscienciológica. O que você pode considerar como uma antinorma? Das coisas que existem por aí, que a conscienciologia criou uma antinorma naquilo. Por exemplo, a consolação. Todo mundo bate a mão. Para nós não é o mais importante. A celebridade. Está todo mundo atrás disso. Para nós não é o mais importante. O pé de meia é uma coisa muito importante, mas não é o mais importante. Isso tudo é uma antinorma. Eu queria saber de vocês o que vocês têm, fazer uma listagem para mim. O que vocês calculam como sendo antinorma conscienciológica. Agora, outra coisa, o nosso povo de português não chegou aí hoje, não. Eu quero perguntar para eles como é que está a norma agora para falar a palavra gaga. Ela tem acento? Gaga. Não, porque aí tem um golpe, né? Se não tem, como é que fica a palavra da mulher gaga? Alguém tem que acentuar isso aí, não tem não? Gaga e gaga. Como é que fica? Hein? Gaga tem acento. Então tá. H. Pois é. Então ele que tem que ter o acento. Tem que ser, né? Então tá certo. Tá muito bom. Agora, gente, se aparecer aí o Roche ou o César, eu quero falar com eles, para eles me representar. E tem uma pessoa do partido político que vai fazer uma grande convenção aqui, mas sobre um negócio que não diz respeito ao partido, é outra coisa. Que mandaram um convite para mim. Eu preciso de pedir para eles aí para comparecer. É no dia 1º de maio. Você sabe, dia 1º de maio há uma porção de coisa. Então é uma coisa importante ter um convite aqui. Pode falar. Valdos, a primeira coisa, só para saber, essa entrega de verbetes, ela continua, né? Como é que é? A entrega dos verbetes... Continua, eu estou esperando. Eu quero ter 2.000 verbetes de vocês. Que eu tenho o meu já para ser Pois é. entregue logo. O Leandro está atrás. Outra coisa, eles estão sabendo tudo como é que faz verbete. A turma está muito E a boa. Rosa também. Já fizeram um livro sobre isso? O que vocês A querem? Rosa sabe tudo. Agora, olha, esse negócio da pessoa errar ainda, mesmo com eles, é mais do que normal. Com o tempo isso vai ser aperfeiçoado. Vocês vão ver com calma. Vocês vejam bem, com todo o trabalho deles, eu examinei 20 trabalhos. Tem de 7 revisões a 50. Está entendendo? 7 é a sua. Você que errou menos, porque também, né? Se errasse muito, a gente tinha que chamar o Mário. Valdo, daria para dizer as incorreções mais frequentes dos verbetes, quais seriam? Isso eu teria que ler aqui. Mais ou menos. Mas eu posso falar, é tudo bobaginha. É da pessoa que ainda não sabe bem a estilística que nós estamos usando. Mas eu posso te falar, por exemplo, inversões de palavras. Às vezes a pessoa ainda não tem muito jogo. Se você inverter a colocação da palavra, a frase fica mais límpida e mais clara. Então, eu chamo isso como um infinito deitado, sabe como é que é assim? Então, eu tenho alguns desses. Outra coisa, tem expressões que nós usamos como itálico. Isso também a pessoa às vezes não sabe, aquilo passa batido. Outra coisa, pequenos erros de digitação. Falta um S, falta um R, falta um E. Isso é normal. Agora, pontos e vírgulas. As pessoas, de modo geral, ainda não sabem fazer ponto e vírgula nas coisas. Então, o estudo é importante. Agora, outra coisa. Tem uns erros básicos, o processo, por exemplo, da frase enfática. Em 19 que eu vi, falta uma ainda para ver, eu não vi frase enfática correta nenhuma. Tudo eu fiz o ajuste. De todas? E vou deixar para a gente debater, né, saber. Não houve uma? Não, nenhuma correta. Mas eu sempre falei que frase enfática é o mais difícil que tem. Não é fácil, não. Outra coisa é palavras com maiúsculo. A turma ainda não sabe mexer com isso. Outra coisa é crase. Às vezes está faltando crase nas coisas. Isso também é preciso de entrar na situação. Tem algumas datações também nos lugares. Outra coisa é o epigrafia, que eles estão misturando junto com bibliografia. Outra coisa que tem
o processo de repetição de palavras. Nós evitamos as repetições das palavras muito junto. Outra coisa, às vezes falta uma palavra para especificar mais as coisas. Por exemplo, falou em vidas, mas ali no caso precisa de saber, é vida intrafísica, extrafísica, vida geral, então precisa de dar um adjetivo para isso. Às vezes escapou, a gente coloca. São coisas assim, não tem coisa braba, não. As coisas bravas eu assinalei tudo. Geralmente é para corrigir a bibliografia, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de datações que está faltando, alguma coisa nesse sentido. Quando é bravo, eu também anotei tudo. Datações marcadas, um aqui que é bravo, aqui nunca tem brigado. Acertar web, grafia e bibliografia, é o que tem mais aqui. Esse aqui é o pior. É filmografia, bibliografia também, tudo errado. Agora, deixa eu ver se tem mais. O problema também que existe, tem muitos cognatologia que eu cortei, porque a pessoa não sabe que já existe. Isso tem 5 desses aqui. Isso aí não tinha jeito, a pessoa não é obrigada também a saber disso, porque tem muita coisa desse não for nem publicada ainda, porque ainda não trouxe para debater aqui. Eu tenho 130 verbetes na frente. Quais são esses cognatos? Mas você entendeu de modo geral? Não, por exemplo, os processos de... não interessa qual é a sessão. A maioria das sessões eu mexi com elas. Não tem saída. Porque o modo de escrever não é a sessão. É o modo de escrever, é a estilística, o jeito que está. Agora, nós vamos dar agora para a revisão final de 3 cabeças que vão olhar isso, de novo. Depois eu vou corrigir e aí eu trago para cá. De qualquer maneira, a minha parte já está praticamente pronta. Agora, estou esperando os novos 20. Preciso saber do Leandro, quando é que tem mais 20. Eu estou ansioso para ver os outros. Já vi que o negócio é bom. Agora, no verbete de hoje, a interaciologia, página 23, o primeiro aqui. A interação, verbação, anticonflituosidade. Tem uma lógica dela interferir a favor da anticonflituosidade, mas eu queria saber os detalhes aí. O caso é o seguinte, quando você faz uma coisa e fica na sua, e na hora que precisa você expõe aquilo, há um problema, vamos dizer, de eliminação de conflito. Você está baseado em fatos, uma coisa que já foi feita. Não vai haver reclamação, não vai haver briga, não tem nada disso mais, o conflito praticamente desaparece. Então, a verbaciologia é muito importante na vida da pessoa, melhora toda a vida dela. Agora, seria também um aumento vamos dizer, um aumento da racionalidade. Onde é que aumenta a racionalidade? Onde é que você está lendo? Esse mesmo, né? A verbação, ela aumenta o discernimento e isso diminui a... Não, ela aumenta principalmente a personalidade dentro da sociedade. Dentro do círculo de relações, a personalidade do verbaciologista, ela se expande. Porque fica inatacável. Se a pessoa fez, só fala naquilo depois que foi feito, contra fato ninguém pode brigar, nós não podemos brigar contra os fatos. Agora, é preciso ver se a pessoa fez. E se ela fez uma coisa que foi útil. Isso é que é importante. Então, a verbação é a continuação clara, ou a culminação, ou acabativa do princípio da descrença. Entende? Por quê? No princípio da descrença você não vai acreditar nada nem em ninguém. Você vai ter a experiência. Você tem a experiência, constrói alguma coisa e depois você fala naquilo. Quer dizer, isso fechou. É acabativo. Isso é o máximo. Agora tem uma expressão, parece que é dos antigos aí, não sei se poderia encaixar. Existe alguma coisa próxima no verbete.
Os atos dizem mais do que as palavras. Você é conhecido essa expressão. sim, mas isso é tão óbvio, né? Hoje, É óbvio. Tá na cara, né? Está na cara, né? Tem alguma coisa bem próxima. O paradoxo do exemplo silencioso repercutir mais se comparado a milhares de palavras vãs. Esse ainda é pior ainda, foi mais fundo. Agora, olha, esse verbete é o de vocês. Vocês são assim, vocês são dermatologistas. Eu acho. Por exemplo, não dá para combater vocês que fizeram lá os verbetes. Vocês estão em dia. Ou outra coisa, essa turma que está escrevendo livros lá, essa aqui, não dá para... Como é que eu faço? Tem que engolir em seco. Você está entendendo? Não dá para pedir, cadê o livro? Cadê o verbete? Quer dizer, vai chegar um ponto que eu não vou poder falar isso aqui mais. Vou ter que escolher. Não, estou falando para você aí. Ó. Isso é verbação. Sim. Página 22. Na parafatologia, na última linha, a psicosfera forte. A psicosfera forte, é isso que você falou? Sim. A psicosfera forte é a da pessoa verbatologista. Por quê? Ela tem autoridade moral, ela fez alguma coisa, então aquilo transparece na energia dela, cria um ambiente favorável. Entende? Isso é a psicosfera forte. É o strong, o verdadeiro strong profile, quer dizer, o perfil, sabe? A fortaleza do perfil aparece pela psicosfera. Agora, aí na pensinologia, Valda, na mesma página, na última linha, na linha anterior à última, a conformidade entre a autopensenização... A conformidade entre a autopensenização e a autoexpressão. Quer dizer, a pessoa pensa e exprime aquilo que ela já fez. Isso é que é a verbaciologia. Vale a pena, é importante. Agora, o outro... Inter-relação correta, cosmoética. O outro item seguinte, você escreve a harmonia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal. A harmonia entre a holopensenidade, quer dizer, o ambiente que a pessoa cria, e a grafopensenidade, o que ela escreve, o que ela deixa como grafopensene, os atos dela. Então, o seu holopensene é um holopensene de escrita, ele é intelectual. Você é, seja isso. O seu holopensene é assim. E outra coisa, você tem um holopensene de tradutor, não é isso? É bem especializado. Agora aqui, pergunta. Na visão normal, o que vemos é a luz que bate nos objetos e volta aos nossos olhos. Mas, e na clarividência? A psicofonia vem junto com a clarividência ou é um processo separado? A clarividência e a psicofonia são incômodas à noite? Atrapalha a visão normal das coisas? Ou se pode distinguir o que é físico ou não? Não, o problema todo é o seguinte. A maioria do processo de clarividência, quando você vê alguma coisa, você está desconcedido. O processo extrafísico fica eliminado. É outra dimensão, a situação é outra. Tudo muda. Então, o seu psicossoma, ele tem para sentidos ou para sensações que o corpo humano não tem. Gostaria de saber o que você acha sobre a maçonaria. Olha, a maçonaria é uma coisa boa quando eles trabalham muito fazendo assistência, que é muita coisa da maçonaria de assistência. Eu fiz a maçonaria porque a minha mãe me pediu. Entrei, participei, eu sou mestre maçom. Mas depois eu pedi o kit classe. Logo em seguida, eu fiquei na maçonaria durante 6 meses. Agora, eu já conheço bem as coisas todas da maçonaria antes de entrar lá. Eu já conhecia. Agora, para uma pessoa, por exemplo, que viaja muito, para uma pessoa que tem muito contato entre cidades, um caixeiro viajante, um vendedor e outras coisas mais, a maçonaria pode estender o círculo de relações e ajudar muito a pessoa do ponto de vista técnico e de comunicação social. Tem esse aspecto bom.
A maçonaria é muito mais assistencial do que o povo pensa. Em geral, o povo não entende bem o tanto de assistência que a maçonaria faz. Lendo o verbete de hoje, refleti sobre nossa responsabilidade na atuação docente conscienciológica. Na página 23, binomiologia, o binômio autocognição teática, tares eficaz. E interaciologia, interação, verbação, anticonflituosidade. Qual a melhor maneira de auxiliar o grupo ao perceber tantos em crises profundas e difíceis de solucionar? Que atitude pode ser tomada ao perceber que a teoria é maior que a teática em alguns colegas docentes? O negócio é abrir o jogo com calma, expor a situação baseada em fatos. Se eles são docentes, eles dão aula. Vê o que é que você pode fazer uma observação para melhorar a aula deles. E sempre para ajudar. Ajuda a personalidade. Gostaria de saber por que tenho dificuldade de mudar meu padrão de pensamento às vezes e acabo então alterando meu padrão energético. Isso aí é falta de, vamos dizer, a harmonia da higiene consciencial. Procure ter mais higiene consciencial. Uma coisa boa é fazer reflexão. Agora, uma coisa melhor ainda, o ideal seria a técnica da reflexão de 5 horas. Isso pode te ajudar, definitivamente. Na execução da ProEx, quais as armadilhas nos direcionam mais comumente aos pequenos resultados? A armadilha, principalmente, do ansiosismo, a ansiedade. A pessoa quer terminar a coisa de qualquer maneira. Isso aí não é bom. Quer terminar com calma, ponderando bem. A acabativa tem que ser bem feita. Na execução da ProEx tem muita coisa que é acabativa mal feita. E aí, então, vai para um processo insuficiente ou insatisfatório. Tem uma cópia do livro Medicina dos Espíritos, com inúmeros registros fotográficos de diversas cirurgias que ocorreram no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, editado em 1972. Gostaria de me aprofundar nesse assunto e de alguma sugestão de como conciliar a medicina convencional à paramedicina. Sim, estude os livros do Dr. Inácio Ferreira, também pode te ajudar. E depois veja os livros do Scrente Notzing. Tem livro desses que às vezes são difíceis de achar. Aqui na biblioteca tem todos eles. Compreendo que a biblioteca pessoal não pode ser um ambiente inacessível para as demais pessoas. A minha dúvida é, como lidar com a questão do empréstimo de livros e esses raramente retornarem? Na sua experiência, como o senhor costuma fazer em relação a isso? Eu não gosto de emprestar livro. Eu só empresto quando não tem outro jeito, porque só tem aquele exemplar. Mas eu não, eu arranjo vários livros e dou para os outros, quando o negócio é bom. Todo mundo sabe disso. Eu aprendi isso com a minha mãe. Eu era menino. Então eu nunca tive problema desse negócio do livro não voltar. Agora, a gente empresta. Hoje mesmo eu estou acabando de emprestar aqui um filme para a pessoa ver. Esse filme ela vai devolver. Que é um filme que vai ajudá-la aí nas câmaras. Eu preciso dele aqui, porque, como eu falei nesse filme, eu preciso de guardar aqui nos meus arquivos, porque amanhã vem um teletorturado. Como é que é aquele filme? Escreva quanto é que é. Eu posso ver? Como é que é? Apesar do senhor estudar sobre vários assuntos, alguns assuntos a gente estuda, e assistir consciência com as mais variadas patologias, algum tipo. O senhor tem alguma especialidade assistencial? Sim. Qual seria? A mega assistencialidade. Essa é a minha especialidade atualmente. O que é a mega assistencialidade? Ele agora vai perguntar, né? O que é a mega assistencialidade? É a assistencialidade da OFIEC. É uma das mais brabas que eu acho. Pensa bem. Onde é que eu vou me situar nisso aí? Acho que é melhor, né? Para expor a situação. Né? Valdo. Aqui. Você podia me explicar com mais detalhe por que o imobilidade física vígil é um ansiolítico? Qual é o efeito dele? Imobilidade física vígil. Sim. Por que ele é um ansiolítico? Como é que é o efeito disso na cabeça da pessoa? Ficar 3 horas parado. O problema todo é o seguinte, as pessoas são ansiosas porque a emoção compele a pessoa à precipitação, à impulsividade.
Agora veja, uma pessoa chega para lá, na imobilidade física vídeo fica assim, sem poder mexer, nem piscar, nem nada, durante 3 horas. Quer dizer, ela consegue isso às vezes depois de uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende. Mas a hora que ela conseguir isso, ela não vai ter mais ansiedade. Ela está começando a dominar o sistema neurovegetativo. Então muda. Você não precisa da imobilidade física dele. Você precisa, pelo contrário. Você precisa de um chicote para funcionar mais Eu já rápido. aposentei. Entende? Você precisa Você não. melhorar a velocidade. Então, veja, há pessoas que precisam de conter o negócio. Outras têm que apertar o acelerador. Você é mais da gente apertar o acelerador. Agora, tem outras que não. Tem que pegar o freio. Todos esses da imobilidade física vídeo são do freio. Você é um professor do freio. Tá certo? Obrigado. E ele tem melhorado muito, você já viu, meu homem, né? Tem melhorado muito. E outra coisa, está mais profundo nas questões que ele estuda, tudo, alto nível. Você já sabe tudo? Não precisa disso? Só com só o convite já dá. Então tá. Professor, Sim. aqui. Gostaria de saber qual a relação em parafatologia, o senhor já falou a respeito, na última frase, da credibilidade consciencial, sustentando a amparalidade extrafísica, e caso é na o seguinte. patologia, a singularidade da pessoa. Como é que é? Gostaria de saber a relação entre os dois. Como Sim. é que a singularidade amplia a credibilidade? O problema todo é o seguinte, a credibilidade consciencial, quer dizer, ela é uma pessoa assim, por exemplo, fidedigna, ou ela mostra fidedignidade dependendo daquilo que ela faz. Quando ela tem isso aqui, na vigília física ordinária, ela começa a criar um holopensene favorável a ela. Esse holopensene vai trazer um amparador para ajudá-la. Então vem a amparabilidade extrafísica. É uma consequência natural. Por exemplo, amparador não pode perder tempo com uma pessoa que não tem averbação. A averbação praticamente é uma das características para atrair o amparador extrafísico. Entende? Por isso que esse tema é importante. A verbaciologia é muito importante. Melhor da história, esses nomes, essa situação toda, quem criou isso fui eu. Sempre se falou nessas coisas, mas não assim, tão pingo no i, tão em cima, soco na cara e fratura exposta. Isso aqui é terrivelmente prático, objetivo. Nós estamos usando as técnicas da conscienciologia. Então, a singularidade amplia à medida que a interação, essa que o senhor falou, vai ampliando também. Mas agora, o que você tem que notar, que eu chamo a atenção para isso aqui, é que as boas ações nessa dimensão atraem os amparadores das outras dimensões. Você pensa bem, quanta gente que é mal assistida, mal orientada, desorientada, está numa noite escura, em pleno meio-dia, cheio de sol. Então, quando tem essas pessoas que têm o sol aberto, à meia-noite escura, tudo quanto é amparador aparece, que é o contrário da média. Você está entendendo? Então, a verbaciologia, nós ainda não podemos falar que 51% da humanidade pratica a verbação, de modo algum. Qual o percentual? Sabe perguntar para o Antônio, lá para o ibope dele, para saber como é que é. É difícil. Mas o percentual é mínimo, né? É você, Magali, que dá opinião, alta opinião. O que você acha? Qual é o percentual de verbação na Terra? Não, isso aí também está demais, né? 1% não. Ele acha que é uns 10%, ele falou. Vamos fazer um pouco de concessão, né? De qualquer maneira, você lembra que aqui tem muita gente que é verbaciologista. Você vê que existe isso.
Deve ter outros grupos ou equipes desse nível. Mas, Rosa, pode falar. Na trinomiologia tem o trinômio da hiperacuidade, teática, verbação e confort. Aí, assim, nesse item do confort, essas heterocríticas, né, que o senhor tem feito do verbete que a gente está escrevendo, o senhor tem falado predominantemente da forma antes do que o confort. Aí a minha pergunta é, isso ajuda na verbação da gente? Qual é a relação do senhor pegar... O problema da forma é o seguinte, se você pegar uma forma inadequada, aquilo diminui a qualificação do seu conteúdo. Isso então é seríssimo. Você já pensou, uma pessoa vai fazer uma conferência, ela aparece pelada lá, a conferência foi para o espaço. Mesmo se ela fosse falar sobre nudismo. Não, o cara aparece lá, fedorento, com a roupa tudo suja. Quer dizer, a Mel 2 deu um pulo no cara e sujou de todo. Como é que fica? Eu fiquei pensando que tivesse mais alguma coisa. Eu pensei assim, que se a gente tiver mais hiperacuidade para ver a questão da forma enquanto você está escrevendo, que você pode conquistar alguma outra coisa aqui. O problema, Rosa, que eu acho importante você pensar aí, que é uma das coisas que eu sempre penso, é o processo do eito. A vida humana e a evolução depende de você levar tudo de eito. Levar tudo simultaneamente. Como é que você vai levar uma comunicação se você não olhar o conteúdo e a forma? Você não leva de eito. É o primeiro aprendizado. Conforme o jeito, a forma, atrasa a compreensão do conteúdo. Todo mundo fica paralisado com aquilo. Ou se não desvia. Alguma coisa chama atenção, por exemplo, um cacófato. Desviou, pronto. Aquele texto já definhou, estiolou, perdeu o interesse. Há um desvio. Então é muito importante o processo de forma. A gente não pode desprezar isso, não. Forma e aparência. É isso que eu estou falando. Por exemplo, uma pessoa vestida é uma coisa. Ela suja é outra coisa. Ela pelada é outra coisa ainda diferente. Depende do que é. Qual o contexto? Por exemplo, o cara está pelado na frente do médico para fazer um exame. Está tudo certo. Entende? O cara está sujo. Ele está trabalhando lá com carvão para colocar dentro de um caminhão que está limpando a horta. Está certo. Agora veja, o cara aparecer sujo, tem 500 pessoas que ele vai fazer uma conferência. E ele aparece todo esculhambado lá, sendo que a conferência dele é sobre lei e ordem. Não, pior da história. O cara é um médico e vai falar sobre higiene. Como é que fica? Então você veja como a forma é importante. Não adianta a gente fugir. A gente tem que pensar muito nisso. Tem lógica? Agora, a verbação, ela tem muita influência com o processo de forma e fundo, né? A conformática. Agora, esse é o motivo que em todo verbete começa pela conformática, você sabe. E geralmente nós temos aí 8 a 9 itens no mínimo, em todos eles. Às vezes vão até 12, 13. Só na conformática. Isso é a vontade da gente acertar. Começa com a definição, depois o tema. Ninguém pode achar ruim. Logo depois que a gente define, nós estamos definindo a definição, quer dizer, o conteúdo da definição, dando o tema. Esse tema, por exemplo, de hoje é homeostático. Esse não tem jeito a pessoa reclamar. Tem que ser homeostático. Verbaciologista não tem jeito. Agora depois vem a etimologia. Que palavra que nós estamos usando? Precisa saber a origem disso. Se a gente está usando corretamente ou não. Depois vem o sinônimo, que às vezes a pessoa não entendeu bem, vamos arranjar outra coisa para ela entender. Como é que fica? Depois a neologia, os vocábulos que nós já trouxemos nesse assunto para esclarecer a pessoa. E essa sessão tem relação total, completa, uma interação absoluta com a exemplologia. Depois vem antonimologia.
está vendo a outra face da moeda, porque tudo na vida se a gente vê pelo menos duas faces. Quase sempre. Agora, estrangeirismologia, sabe lá se o leitor veio das Arábias ou lá do fim do mundo, é bom ele ver o que é que tem no outro idioma. Se ele é poliglota. E depois, a atributologia. O que é que uma pessoa, para entender esse verbete de acordo, o que é que ela precisa de ter? Qual é o perfil, o dom, o talento, o desempenho que ela tem, que pode ajudar a performance? A atributologia dá isso. Então, ó, por aqui, nós temos 8 itens já, tudo com respeito à apresentação das coisas, a forma. Então, vamos entender que verbação é coisa séria. Então, Agora, a primeira coisa que a gente nota, verbação e processo de laringe chakra, tudo é um problema de forma. Você tem livro para você pensar nisso. não, e agora, do jeito que você explicou o atributo aqui, né, que é o dom, talento, perfil, para poder fazer a verbaciologia, e aí está falando que é a percepção extrasensorial, notadamente o autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva. Então, essa é a condição para você chegar numa verbaciologia. É desenvolver o parapsiquismo e resgatar tudo que aprendeu no curso intermissivo. É o caminho. É isso. Agora, começa tudo pelo embasamento. Como é que é o nosso embasamento aqui? Eu acho que ele está bom. Veja bem, eu coloquei as duas folhas em pé, olha aqui. Elas permanecem. Isso mostra que nós temos um bom equilíbrio aqui dentro, sobre vários aspectos. Estou falando física, matemática. Está certo? Está tudo em pé. Agora, vocês sabem por que elas ficam em pé com essa segurança toda? Sabe por quê? Porque na hora que eu dobro as folhas, eu dobro duplo. Fica 2 pezinhos aqui, ó. Esses 2 pezinhos seguram tudo, bobagem. Tá na cara, ó. Deixa eu pegar direitinho. Eles ficam, ó. Isso já é matemática, professor Valdo, porque o triângulo é... Ah, sim, eu posso ver duas, calma, aqui ver duas. O triângulo é rígido aí, ó. E qualquer coisa não dá para ver aqui. Profesor, aqui. Pode falar. Na trinomiologia, la última linha, o trinômio fato jurídico, fato notório, versão dos fatos. O fato notório. Notório quer dizer aquele que é notável, que todo mundo viu. E a versão dos fatos. Então, veja, o fato jurídico, propriamente dito, o fato super conhecido, e a versão que deu para aquele fato. Isso tudo está dentro da verbaciologia. A verbaciologia elimina isso. Eu fiz uma coisa, mostro a você que eu fiz. Eu chego para você e falo em enciclopédia. Olha, eu fiz alguns verbetes, eu estou pedindo para você fazer. Eu estou com autoridade sobre isso, porque eu já fiz alguns verbetes. Até agora eu já fiz, estou chegando a 1.700 verbetes. Então eu posso pedir para você fazer um. Estou com uma certa autoridade para isso. Não é isso? E outra coisa, eu vou te ajudar na culminação, na ultimação, na conclusão, na acabativa do verbete, eu te ajudo. Quer dizer, isso é verbação. O que você acha? Tá bom. Outro ponto aí, professor, na mesma página. Polinomiologia. O polinômio quarteto evolutivo verbaciologista epicon evoluciólogo serenão. Onde é que está isso aí? Aí na mesma página. Polinômio. 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 O polinômio, que é um quarteto evolutivo. Verbaciologista, epicon, evoluciólogo, serenão. Isso aqui é o caminho, né? Você, verbaciologista, vai ser um epicon, depois evoluciólogo, serenão. É um bom polinômio, um quarteto evolutivo. Dentro de você, com o tempo. Esse é o caminho também. Agora, o verbaciologista em primeiro lugar. Por exemplo, como é que um epicom pode ser epicom sem ser da verbação? Não tem jeito, ele tem que ser. Está claro? Professor, Quem é que está? um outro aspecto.
A sustentação dos fatos, né? Fazendo um link com um dos verbetes que o senhor colocou na remissiologia. Essa sustentação dos fatos seria um pilar básico para que a verbaciologia realmente acontecesse. Porque é aquilo da pessoa falar e ela, em determinado momento, ela se compromete, no meio do caminho muda de ideia. Pois é, mas agora o problema todo é o seguinte, ela mostra primeiro os fatos, Sim. depois ela fala. Ela só deve sustentar a coisa depois que já fez. Ela construiu, Certo. depois da obra feita. Isso é bem significativo. Sim. Pode falar, Érica. Olha, professor, na frase enfática, página 25, sobre a autenticidade e explicitação pensênica. Nós ainda temos muitos processos emocionais e mesmo que a gente tente expor de forma autêntica, isso pode criar uma série de problemas, e mesmo porque a gente tem os filtros, né? A gente, às vezes, por exemplo, agora está na conscienciometria, a gente vê um monte de ferramentas sendo trabalhadas para a gente poder enxergar pontos cegos, né? O eu secreto é aquela coisa da janela de Johari, que ajuda muito, né? Pelo menos para mim tem ajudado muito. Eu fico pensando assim, você estava perguntando em qual o percentual, né? 10% de pessoas que praticam a verbação. E eu fico pensando assim, ainda quanto e o esforço que a gente tem que fazer para conseguir chegar nesse ponto da autenticidade e da explicitação pensênica sem criar mais arestas, sem prejudicar mais as relações sociais. Você podia comentar um pouco disso dentro da nossa relação na nossa comunidade? Uma pessoa que é verbaciologista, ela já fez a coisa, ela tem muito mais tranquilidade íntima, não só para viver, como para comunicar aquilo que ela faz. Isso dá uma autoridade moral para a pessoa muito grande. O moral aumenta. Então, esse moral traz essa tranquilidade que eu estava falando. Essa tranquilidade é que é a anticonflitividade. Os conflitos da pessoa, eles diminuem com a verbaciologia. Então, a verbação é seríssima. Agora, o que é engraçado é que eu crio, às vezes, essas palavras, que são tipo acrônimos, de modo invertido. Mas ninguém reclama, porque, de modo geral, é aquilo que existe em primeiro lugar. Por exemplo, conforto. Entende? Conforto. Esse está certo, porque é o conteúdo que vem antes da forma. Agora, verbação não é o certo. Seria a ação verbal. É que seria. No entanto, todo mundo entende o que a gente fala, porque o que é mais comum é o pior na questão da verbação. Então é muito engraçado a gente ver o processo de forma. Como você pode chegar de qualquer maneira nisso, que sempre dá para esclarecer a situação. Agora também eu tenho visto o pessoal usar a expressão somato-emocional, em vez de falar psicossomático. Agora, a parte emocional da pessoa, ela tem que, pouco a pouco, eliminar, né? Acabar com a parte instintual, esse processo das reações antigas, animais, que ela tem, isso com o tempo desaparece. Agora, falando aqui do jeito que nós falamos, pouco a pouco a pessoa vai assimilar esse processo de viver. Quando eu falo processo de viver, quer dizer, o processo de pensionizar, de falar, de agir, de construir, que é a linearidade do pensamento, ou linearidade do pensamento, da pensionização. Isso começa a consertar toda a vida da pessoa, não sobra nada. Aí sim é que eu acho que a gente vai conseguir ficar strong profile, né? Antes disso a gente vai ser sempre ao quebrado, sempre... Uma boa parte do povo é hollow profile, quer dizer, tem um perfil raso, lá embaixo. Não é o weak profile, ou low profile, não. É hollow. Quer dizer, o baixo, está no raso. Isso aqui é o pior. Por exemplo, uma pessoa mais de hollow profile que existe, é uma pessoa com depressão. O deprê é o hollow profile total.
Agora, por exemplo, a verbação, ela dá o strong profile, ela dá força, ela dá uma injeção de ânimo, ela amplia a possibilidade da pessoa, tudo melhora com o problema da verbação. Em fatologia, página 22, última linha, o senhor poderia aprofundar o conceito de honestidade intraconsciencial? Quais seriam os matabus que são comuns nesse tema? Quais são aquelas 4 coisas que eu falei? Falta de autocrítica, autocorrupção. Não, vamos falar o que é pior. Autocorrupção, autoassédio e incosmoética, ou anticosmoética. Isso aí que é o negócio. Honestidade intraconsciencial. É a fidedignidade da pessoa consigo mesma. Isso é que é a incorruptibilidade. É a pessoa que não faz o auto-engano. Ela não se tapeia. Com relação à sua consulta, sugiro o princípio da descrença. Está vendo? Está certo. Isso é sobre o que eu pedi aí. A minha consulta, está certíssimo. O princípio da descrença. Eu não falei nada, mas isso é uma das coisas, da antinorma que eu estava pensando, é isso aqui. Princípio da descrença. Aí a pessoa pensou bem. Eu estou esperando vocês, cadê o resto? Ó, já recebi o primeiro pingo da chuva. Qual deve ser, na visão conscienciológica, a atitude pragmática do estudioso dessa ciência perante a causa primeira? Causa primeira, esse aí já está com medo de falar em Deus, então já falou causa primeira. Já está melhorando, né? O Big Bang. Né? Agora veja, na visão conscienciológica, a atitude pragmática do estudioso. A primeira coisa, dá uma banana para a causa primeira, que a gente não sabe o que é. Temos que examinar as coisas tão próximas da gente. As causas das coisas que nós estamos aqui. Por exemplo, qual a causa de você ter nascido num corpo de homem? Já pensou? Isso é muito mais importante que saber a causa primária. Uma atitude de negação, evitação, de recusa e antipatia agnóstica, cética, indiferentista, ou uma atitude cognitiva, sintonizadora, de sondar, de buscar algum link aproximador, sem cair na especulação vazia e inconcludente da religião. Poderia explanar mais sobre isso? Sim. A gente faz do jeito que eu faço. Nós não excluímos nenhum assunto para estudar. A ciência convencional exclui. Eles não estudam certas coisas. Agora estão tentando, por exemplo, estudar o que é consciência. Isso é errado, porque a ciência, ela não pode fazer acepção de temas, tem que estudar tudo. O que é isso? Ela não é universal? O negócio é esse. Então a mesma coisa somos nós. Nós estudamos a causa primária, mas não damos no mínimo valor para isso, porque está muito longe da gente saber o que se passa. Então a opção de causas anexas, next door, contíguas a nós mesmos, nós precisamos saber que a gente não sabe. Como é que fica? Ovaldo, e ela ainda se pretende neutra, né? Hein? E ela ainda se pretende neutra. Está falando aí, Deus. Ainda tem isso. Identifiquei um megatrafar, que é a emocionalidade. Ah, sim, isso é muito comum. Tirei nota negativa na folha de cardio chacralidade do conscienciograma. Também é muito comum. Que dicas o senhor pode me dar para superar esse trafar? Combater a cardio chacralidade. Através de quê? Através do discernimento. Através da ponderação, da racionalidade, da lógica. Use mais o seu mental soma. E dê um jeito de anular um pouco o comocionalismo. Isso vai te ajudar muito. Agora, nunca cheguei a gostar de religião. Isso aqui, ó, estão fazendo um cacó porque eu não permito esse negócio. Então, por isso que eu estou falando, eu cheguei a gostar. Vê se me entende. Quem falou isso aqui, ó, está com um cacófito enorme, porque isso é palavrão. Eu não gosto de falar esse palavrão aqui na frente do povo. Nunca cheguei a gostar de religião. Meu pai tentou me levar para o espiritismo, mas não consegui frequentar, apesar de entender o que eles falavam. Sempre ouvi que J. Cristo era responsável pelo nosso planeta. Você disse que ele era imaturo, mas conhecia muita energia.
Gostaria que você comentasse sobre quem realmente ele é e representa nesse nosso planeta. Hoje me identifico com a conscienciologia e sou tenepsista. Gostaria de esclarecer essa dúvida. Olha, o J. Cristo, do jeito que ele era um médium que estava em desenvolvimento. Para a gente saber como é que ele era mais, a gente precisa ter vivido mais, mas ele se matou antes. Quer dizer, deixou que se matasse, aquele negócio todo, a gente não ficou sabendo como é que é. Do jeito que ele se apresentou, ele era um médium comum, igual os outros que estavam em desenvolvimento. De vez em quando ficava desassossegado, pegava o discípulo amado dele, ia para o morro lá, um monte, para fazer lá, né, o retiro dele, quer dizer, um médium igual aos outros, médium da Umbanda, médium espiritismo, mesma coisa. Gostaria de saber se há veracidade do que dizem sobre os exilados de capela, se o senhor já teve retrocognições de vida em outros órgãos. Olha, todo mundo aqui, ninguém nasceu nesse planeta, mas, por exemplo, às vezes a gente veio de outro planeta na época que nós éramos bactéria lá. Então você precisa ver, né? O que é que se passa. Agora, sobre a capela, tem muita conversa disso, muita conversa, mas fica só nisso. Eu não vi nada assim consistente que eu pudesse apreciar dentro do meu princípio da descrença. O meu princípio da descrença não dá para afirmar e assinar isso embaixo. Tá? O senhor solicitou itens sobre o verbete antinorma conscienciológica. Segue abaixo alguns dados. É mais ou menos essa linha de itens que o senhor precisa ou está muito fora. Agora eu vou ler, vocês vão falar se é, tá? Ô, Adriana, você fala se é ou não. Casamento. É a turma da Sindex. Até um certo ponto é. Estética como prioritário. Hedonismo. PHDeus. Dromomania. Bairrismo. Antiquestionamento. Escolha do mais fácil. Moda. Arte em detrimento da ciência. Eu acho que a maioria aqui está, né? Maternidade também, né? Um pouco. Hein? Evolução? A emoção. Supervalorização da emoção. Mas olha, está tudo certo. Muitas graças, você trabalhou bem. Você sempre com a cabeça. Quando você quer trabalhar, a coisa vai longe. Ela mandou 10 de uma vez. Essa é terrível. Sabe? É a sua xará, Adriane. Olha a cabeça. Poderia explicar sobre a natureza do ectoplasma e qual a relação desse fluido com as constantes batidas que ouço em minha casa à noite? Primeira coisa, ectoplasma significa ecto, é da parte fora do plasma, do citoplasma. Então é a parte fora. Quem deu o nome para isso foi o Charles Robert Richer. Então, é isso que foi criado o ectoplasma. Então é a parte fora que sai da célula e que se materializa de algum modo. Agora, o barulho da sua casa. Isso pode ser efeito físico, mas também pode ser processo físico. É preciso você primeiro investigar e saber o que se passa. Então, a opção de coisa que à noite dá barulho, principalmente as diferenças de temperatura. A mudança de tempo, mudança de estação, isso tudo aumenta o barulho. Lata que expande, faz barulho com alguma coisa que esteja dentro. Hein? A janela que bate, o vidro da janela, tem uma opção de coisa. Né? Agora aqui outra. O conteúdo da verbação não é a coragem? Sem vontade corajosa não tem verbação. É preciso ter muita coragem para falar e ter atitudes compatíveis com o que se fala. Eu não quero mais viver de forma descolada daquilo que é mais importante para mim nessa vida, que é vivenciar e estudar o parapsiquismo e assistência, ou melhor, a interassistência. Estou tomando decisões com minha companheira para nos dedicar mais a essas ideias. O que você acha? Olha, parabéns, vamos em frente. Você já faz muita coisa nesse sentido. Se você conseguir ainda melhorar o seu modo de ser, a sua técnica de viver, parabéns, isso é o máximo. E junto com a sua chefa, isso é o máximo. Eu conheço bem ele.
O senhor falou muito apropriadamente sobre a forma. Sendo o senhor uma pessoa extremamente inteligente e autoconsciente, menos. É isso. Gostaria, se possível, o senhor me esclarecer o porquê do ambiente da roupa toda branca. Ah, sim. Deve ter uma importância especial. Tem sim. E a longa barba branca também tem. Ajuda em alguma coisa nas energias? Sim. Obrigado pela atenção e tenho aprendido muito com a tertúlia de seus livros que comecei a ler após a divulgação da TV Globo. Esse é novo. Então a primeira coisa é o seguinte, a roupa branca. Eu uso a roupa branca porque ela é ótima. E não é só a roupa branca que eu uso, não. Tudo meu na minha casa que trabalha comigo, tudo é branco. Só não é branco quando tem um aparelho que é preto, ou vermelho, ou azul, uma coisa qualquer. Mas as coisas normais comigo, se depende de mim, tudo é branco. Por que eu tenho tudo branco? Porque no branco você vê o que está errado. Quer dizer, o sujo, o inseto, o ponto, o erro, né, a sujeira, toda aparece no branco. E outra coisa, com branco você se cuida mais, a sua higiene, as coisas todas. De modo geral, as pessoas não usam o branco porque quer usar um negócio que esconda a sujeira, para não ter que estar mostrando muito e não estar limpando demais ou lavando a roupa. Eu sou favorável a lavar tudo e limpar tudo. Então, o branco é o máximo. Agora, o branco também. Na hora que eu uso só branco desse jeito, há muitos anos, eu estou mostrando a minha personalidade, que é definida. Branco. Eu poderia, se eu quiser chamar a atenção, e o povo acha que eu sou vaidoso, presta atenção. Você pensa bem, se eu fosse vaidoso do jeito que eles quisessem, eu ia colocar um monte de roupa, trazer cada dia de um jeito, ia ser igual o locutor da TV, que vem com aquele terno tudo lanhado e brilhante. Eu conheço, sei o que é isso, eu fiz terno desse. Lá onde os nossos amigos, o David Júnior, os olhos azuis, todos eles faziam lá em Hong Kong. Eu fiz terno lá, apareci na televisão assim. Quando eu instalei meu consultório, porque o próprio Sakurai me falou, você tem que se apresentar bem, ter força presencial na hora que você aparecer. Então, para o meu consultório. Quando eu fiz isso foi na fim da década de 60 para 70. Mas veja, eu já usava branco nas minhas coisas já. Branco por quê? Por causa da medicina. Antigamente os médicos só usavam tudo de jaleco branco, roupa branca, aquela coisa toda. Depois eles começaram a mudar a roupa, porque o branco dava um certo processo para os doentes em matéria de hospital. Agora, no caso meu branco, eu acho muito mais difícil uma pessoa ter personalidade para só usar branco. Eu vou ao enterro, todo mundo está de preto, eu estou de branco. Olha só, mostrei a minha personalidade. Enterro para mim é besteira. Luto é bobagem. Está entendendo? Olha só, eu já estou definindo a minha posição no branco. Eu criei um tipo com isso. Agora a barba. A barba é o seguinte, eu tenho muito pelo na cara. E eu fiz barba durante muitos anos. E perdi muito tempo com isso. Lá pelas tantas eu deixo a barba crescer, porque só de quando em quando você precisa de cortar. É o máximo. E outra coisa, a minha barba é cheia. É uma barba, como diz o cara aí, veneranda, grandona, entende aí? Cheia. Tem pelo por tudo quanto é espaço. Então, eu posso ter isso. Agora, o que se passa? Eu preciso ter personalidade para ter uma barba. Primeiro, ela te envelhece. Você aparece vários anos mais velho do que isso. Se eu cortasse a minha barba, acertasse o meu cabelo aqui para trás e tudo mais, aparecesse, vocês iam me dar aí quantos anos? Daqui a pouco, vocês iam querer me dar uma chupeta. Que eu ia começar a ficar cada vez mais moço. Isso não dá certo. Então, é necessário a gente mostrar a situação. Agora, a barba. A barba dá seriedade para a pessoa, mas não foi por isso que eu deixo, não. Eu deixo porque eu sou obrigado a falar o tempo todo. Então, os pilares da glote e o processo do laringo chakra das cordas vocais, isso aqui ó, já existe porque o meu corpo é assim, isso mantém a energia do laringo chakra. Por isso que eu aguento aqui falar com vocês. Gente, eu estou com 78 anos. E eu vivo falando todo dia. Isso não é outra coisa.
Eu tenho hipertensão faz 50 anos. Todo mundo sabe que a hipertensão, ela é aumentada com a palavra. A pessoa que fala demais, ela tem a pressão alta. Todo mundo sabe disso. Quem já estudou já sabe. Então, o que você vai notar é isso. Agora, outra coisa também. Eu, com a barba branca, eu criei a roupa branca, com a barba branca, eu criei um tipo. Na maioria dos lugares que eu vou, eu me saliento, porque é um tipo, ninguém vai me esquecer. Com essa minha cara, e eu coloco esse chapéu do jeito que é aqui, eu ponho o chapéu porque eu já tive um câncer. Eu não posso tomar sol e nem também iluminação que tenha bioluminescência, todas essas fluorescentes. Então eu ponho isso aqui, que esse meu chapéu tem uma cobertura para defender a careca. Então, veja, com essa panca que eu estou aqui, com um chapéu desse, com a barba branca e a roupa branca, eu sou um Papai Noel o ano inteiro. Isso agrada as crianças, é positivo e marca meu tipo. Acabou. Agora, outra coisa. Não fica pensando que eu estudei isso só por mim, não. Eu estudei em Hollywood, porque eu precisava para fazer minhas coisas. Agora, em Hollywood, eu tinha 30 e poucos anos quando eu estudei isso lá. A barra foi essa. E valeu a pena. Eu aprendi muito nas coisas todas. Por exemplo, eu vou à televisão, vou dar uma entrevista. Todo mundo tem cuidado comigo, porque se ele for me filmar do jeito que eu estou, numa parede branca, eu não apareço. Só aparecem os olhos. Então eles têm que arranjar um jeito para eu aparecer. Então, veja, eles já vão olhar com mais cuidado para mim. Então, a fixação da personalidade, do tipo, ajuda demais a pessoa na interlocução, no contato, no círculo social, no lugar que ela está. Outra coisa, uma pessoa que me vê desse jeito, ela nunca mais esquece. Porque tem pouca gente igual eu. Ela fixa. Isso é bom para ela. Não é só para mim, não. Para ela também. Porque está melhorando a memória dela. Eu estou ajudando, então, a memória alheia. Até um certo ponto. Facilitando a lembrança, né? Eu acho que com isso eu expliquei o nosso amigo que é moço, acabou de chegar, né? Qualquer coisa nós estamos aí. Agora, vamos aprofundar agora o que você já está conhecendo. Não perca a sua capacidade heterocrítica. As pessoas só crescem com a conscienciologia fazendo crítica, senão não crescem. Professor? Sim. Rosa aqui, Rosa. Eu queria ver na parafatologia, na página 22, a última linha, a credibilidade consciencial sustentando a amparabilidade extrafísica em relação vai ficar meio coisa, em relação ao processo professor-aluno. O problema do professor-aluno é o seguinte: se o professor tem verbação, ele tem mais autoridade perante o corpo discente, se ele tem verbação. Então ele não está falando apenas um processo da boca para fora, ou um problema apenas de forma, mas ele já mostra conteúdo, uma vivência, a vida dele está ali para chancelar. Então ele tem mais autoridade. No problema da verbação, isso é seríssimo. O povo já vai ter mais credibilidade a respeito da personalidade dele. Ele já vai ser mais fidedigno e crível. O povo vai admitir certas coisas dele. A temática também escolhida para a verbação também é importantíssima que seja vivenciada, né? Se ele é docente, isso é muito importante para saber qual é a linha de conhecimento que ele se dedica, o que é. Pelo repertório, você sabe o fôlego do cantor. Eu estive estudando hoje de manhã, quando o senhor fala lá em 700 experimentos, sobre a pedagogia e a projeciologia. Eu vi muita relação entre, que o senhor fala lá, o professor de projeciologia em relação ao aluno, né? Mas tem tudo a ver quando a gente começa a estudar a relação professor-aluno na pedagogia. Então, eu aproveitei aqueles 10 itens, né? Quando o senhor fala
todos aqueles 10 itens, relação da empatia, o professor ser retrocognitor, quando ele está explicando o aluno, ao mesmo tempo em relação àquela porão consciencial, ele está, através não na sugestão, mas através de todo o processo que ele coloca para o aluno, ele vai estimulando o aparecimento de vivências extras físicas que ele estudou no curso intermissivo, né? Isso é muito importante. Então, ajuda muito. Eu não vejo assim mais outros locais que o senhor relacionou a pedagogia e a educação tão bons quanto aqueles dos 700 experimentos. Tem várias páginas, né, que o senhor coloca, né? Muito bom. É de propósito para clarear o negócio. É. Eu escrevi aquilo faz muito tempo, né? Desde 94 foi publicado. Mas aquilo é antigo. O que você queria falar? Obrigada. Queria perguntar em relação a paravisual, se em geral, né, dentro de um percentual, os amparadores também aparecem assim com branco, cores mais claras. Não é só isso. A hora que, por exemplo, muda a Dimené, fica tudo mais branquinho, branquinho, branquinho. Você tem que lembrar que os assediadores da Inglaterra eram chamados de Grey People, porque são cinza. Você fala também da cor de carroça disparada, outra coisa, né? Todo mundo sabe, até na poética, que o dia é claro, que a noite é escura. Isso é antigo. Então a gente tem que levar isso também em consideração. Outra coisa, o que é o branco? É a reunião de quê? E o que é o preto? É a reunião de quê? Porque depende, né, do que a gente fala. Mas então, de qualquer maneira, o branco é uma reunião de uma opção de coisa. Ele não é simples, não é uma cor simples. Agora aqui, por favor, poderia esclarecer quais são as diferenças básicas entre a TENEPS e a OFIEX? Olha, vou falar rapidamente na coisa. A TENEPS é uma prática de assistência das energias pessoais da pessoa diária durante 50 minutos. Então a pessoa, ela exterioriza energia e faz atendimento, principalmente de consciência, e às vezes até de consciências que estão projetadas e levadas pelo amparador. Mas, na OFIEX, é esse trabalho, só que tem um adendo. A pessoa arranja um local extrafísico, que é um bolsão interdimensional, aonde ela pode colocar as pessoas como se fosse um isolamento parasanitário, um hospital especial para os pacientes dela. Então, ela cria como se fosse uma enfermaria extrafísica para os pacientes da TENEPS. Então, isso tudo muda, amplia tudo. E outra coisa, há um amparador da TENEPS e há um amparador diferente da OFIEX. A razão pela qual algumas palavras da frase enfática estar em negrito é somente para destacá-las ou tem outra razão? Não, é o contrário que você está falando. A razão pela qual algumas das palavras estão em itálico é porque esses temas que são mais importantes, não é que está em negrito. Por exemplo, verbaciologista, a humanidade futura, são as coisas mais importantes que tem aqui. A gente chama atenção daquilo que é o mais importante. E isso está mais definido pelo itálico, e não o negrito. É de propósito. Que a fase enfática, ela vem toda escura, preta, para chamar a atenção. Mas a gente destaca o itálico. Logo que iniciei o arco voltaico, um amigo senti minha mão direita ser atraído muito intensamente rumo ao fronto dele. Isso sinaliza alguma coisa? É o início do princípio, do começo do trabalho do arco voltaico. Isso é normal, faz parte. Agora, ó, você vai ver com o tempo a ectoplasmia na sua mão, as coisas todas acontecendo. Iniciei a conversa com minha companheira para nos preparar para mudar para a Foz. Ela já se aposentou e nosso filho, que estuda medicina, está no último ano. Até metade de 2011 estaremos morando em Foz. Iniciei meus contatos com alguns amigos aí e começarei a viajar com mais frequência para me reciclar e arrumar alguma atividade profissional. Você pode me ajudar energeticamente com alguns conselhos? Olha, você pode me dar conselhos, você é doutor no assunto. E seu Plínio, ele vai morar aqui
Vai ser muito bom, porque ele é ótimo dentro do processo da assistência. Agora, ó, fala em assistência e essas coisas, como é que nós estamos hoje? Quer ver, Roberto? Hoje você vai falar sobre amanhã. O que é que tem amanhã diferente? Vocês lembram? Ah, então tá, o povo está sabendo. Hoje é dia de você falar isso aí, explicitar tudo e ver como é que é. Já tem gente que já me procurou. E outra coisa, eles chegaram para mim hoje e falaram assim, me disseram que quinta-feira você vai fazer a mega euforização. Eu falei assim, quinta-feira que você está falando não é da próxima semana não, é amanhã. Essa é amanhã, mãe. Aquela velha história. Falar que é quinta-feira, a pessoa não pensou que quinta-feira é amanhã. Né? Valdo, essa questão que o internauta colocou da frase enfática, quando vai destacar essas palavras, quando a gente olha, já está pronta, parece fácil, mas não é tão fácil. Existe uma técnica assim, qual a técnica? A técnica que eu ponho é o seguinte, eu coloco tudo aquilo que pode destacar mais a ideia ou as consequências da ideia. Olha isso aqui, o verbaciologista. Depois, a humanidade futura. A humanidade futura, ele está caminhando para ser todo mundo sem verbaciologista. Nesse então, tudo caso que está aí, ó, é secundário. Nesse caso tem pouca coisa, tem verbetes que tem mais coisa, então é... Agora aqui, ó, o verbaciologista, homem e mulher, aponta desde já a direção comportamental da humanidade futura, embasada na autenticidade e explicitação pensênica permanente em tudo. A síntese disso é uma coisa doida, em 4 linhas. Agora, aí, quando você pega o... Frase enfática, gente, dá dificuldade. Ninguém acertou nenhuma frase enfática totalmente do jeito que nós fazemos. Isso que eu ia Isso que eu vi até hoje. Mas o que é que se passa? Ela funciona. Nesse destaque, o pessoal também tem feito errado também? Não, as pessoas estão fazendo as frases corretas. Mas o destaque... Eu não posso dizer. A maioria teve um bom pensamento para fazer tudo. O problema é a disposição das 4 linhas. Estou dizendo que está... Observa, ó, não tem nada sobrando lá no fim. Não tem viúva, não tem nada. Observa bem. E olha só como é que é. É uma chapa. Tudo é uma chapa retangular. A frase enfática é uma chapa retangular. Agora, quando eles destacam esse itálico, também eles estão fazendo isso. A maioria está fazendo correto. Esse itálico. O povo está entendendo. A dificuldade é montar o retângulo. Esse retângulo é muito difícil. Agora, você observa, depois, quando aparecer os 20 aqui, nós vamos ter a briga, né, com todo mundo, vai ter o grande debate. Eu venho com todos os cachorros prontos, estou tudo anotado. Gente, eu já fiz até um verdadeiro livrinho. Olha aí, a grossura que eu tenho aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, é revisão. Ó, desses 20 verbetes. Tem desde 7 revisões para um verbete até 50 revisões para um verbete só. É a condição que está aqui. Agora também tem certos detalhes, eles devem saber que tem 2 espaços em cada palavra. Vou dizer, não, mas isso é fácil, todo mundo vai ver, né? Está na cara, né? Vai ver. Outra coisa, eu vou te dar qual é o primeiro macete da frase enfática. O primeiro, se ninguém nunca pensou. Você escreve, presta atenção, com essa letra que está aqui. Você sabe quanto que é isso aqui? O fonte? Fonte 11, esse é o 10. Esse é o 10. Agora, para fazer, então, você vai escrever o fonte 10, 2 linhas do tamanho dessa. Você tem as 4 grandonas. Esse é o principal macete da história. Eu já faço, então, tudo já avisando isso. Não tem erro. Escrever 2 linhas aqui é muita palavra, é muita ideia que você tem que pôr, por isso que forma a frase enfática. Agora, a regra é essa. A frase enfática, qual é a fonte dela? É 16, né? É de 10 para 16? Então, todo mundo que está estudando lá vê isso. Você põe 2 linhas de 10 e você faz 4 linhas de 16. Agora, o que você pega o essencial do verbete? Se baseia no verbete para
Por que você pega do verbete... Eu pego aquela essência. O que é que eu posso arranjar? Pode ser a síntese desse tema. Agora, é muito difícil, porque esse tema igual esse, por exemplo, tem uma série de fatores, de flancos, de ideias, de detalhes. Então, você escolhe um que aquilo para você foi importante. Outra coisa, eu tenho que escolher e tem que ser diferente dos outros verbetes que eu já fiz. Eu já tenho 1.700. Como é que fica isso? Está vendo como é que é a minha vida? Eu estou complicando cada vez mais a minha vida, né? Em vez de facilitar, não, eu pioro tudo. Mas vale a pena. A dificuldade maior é botar essas palavras, porque elas têm que ter um tamanho certinho. Pois é, por isso que eu estou falando. Escreva 2 linhas. Eu estou dando macete. Eu sei, mas... Esse é o macete inicial. 2 linhas de fonte 10. E depois, passe essas 2 linhas para a fonte 16. E faz o espaçamento entre as palavras. E a fonte 16. Quase sempre dá em cima do lance. Agora, ó, é muito chato. É a hora que você arranja a opção de palavra curta. Aí vai criar problema, porque vai aumentar o número de espaço. Entende? Essa que é a técnica, tem que examinar. Então, se você usar palavras mais compridas, mais longas, é melhor para fazer a frase. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vai ficar entusiasmada com a frase enfática, porque ela pode reduzir tudo a sínteses incríveis com essa frase enfática. Tem muita gente que vem falar comigo baseada na frase enfática. Não, eu vi uma frase enfática que me chamou a atenção. Está atrás, está lá escrito. Ele copiou, só a frase enfática. Agora, a frase enfática foi feita para isso, né? Para salientar o que a gente está fazendo. Isso na imprensa é chamada de olho. Na imprensa escrita, no jornalismo, é o olho, coloca lá no meio. Só que tem que esse meu olho, ele enxerga mais, ele não é míope. O da imprensa é míope. Na imprensa eles põem... Não, e às vezes ele é vertical, corta tudo. Ah, não, aqui o negócio é diferente. Eu uso 4 linhas grandes. Professor Valdo. Professor Valdo, aqui, sim, por favor. O senhor pode esclarecer por que é que o senhor detalhistamente colocou duas palavras, né? E não mais de 2. Por exemplo, para mim, quando eu li tudo isso, estava assim muito explícito a questão do pensene, explicitação pensênica. Eu estaria colocando também em itálico explicitação pensênica. Por que o senhor colocou só do 3, na verdade, ali? Aonde que está isso aí? A frase enfática? O verba. Não, escuta, eu não coloquei, não chamei atenção para nada sobre explicitação. Eu chamei atenção para a humanidade futura. Eu estou vendo um negócio muito mais amplo. O verbaciologista já é o futuro, é isso que eu estou chamando atenção. Mas a fonte desse grande não seria a questão pensênica? Tudo é pensenidade, mas não tem novidade nenhuma. Tudo que a gente faz é pensênico. Qual a novidade disso? Não tem nada. Agora, se falar sobre a humanidade futura, que ela vai ser feita de verbaciologista, já mudou a coisa. Quem é aqui que é do passado? É aquele que não é verbaciologista. Ele é regressivo. Agora, quem é verbaciologista? Ele é progressivo. Ele é do futuro, é o presente já futuro, que é em que interessa. Agora, o processo da explicitação pensênica permanente em tudo, isso é o óbvio, nós precisamos disso para tudo, não é só para verbação, para tudo. Então, a ideia aí, sempre a gente está vendo a cosmovisão da coisa máxima, que pode clarear a cabeça da pessoa. Um sinal, uma seta para o caminho, uma luz no meio da noite,
O caso é esse, só. Então, professor, para eu ficar mais esclarecida, aí eu li a questão abaixo, e quando eu Mas na verifiquei... questão abaixo, eu estou respondendo isso que você está querendo. Tá. Eu estou perguntando assim, você se considera verbaciologista permanente, que é explicitação permanente. Sim. Pensando. E aí você continua. Quais fatos... Quais fatos apresenta para a tua afirmação? Eu levantei... Se ele se considera, ele tem que ser verbaciologista, ele tem que mostrar qual ação que você já praticou para comprovar isso. Deu um silêncio aí, você viu? Deu um silêncio, Tem muito que pensar, né? Tem que pensar. É esse silêncio. Professor Eu fiz nascer o silêncio. Eu fiz nascer o silêncio na hora. Não é isso? Ainda, aqui ó. Escuta uma coisa, vocês estão aí, estão me vendo aqui, estão vendo lá o tempo todo. Nossa, mas isso é um banho danado. Isso chama-se superexposição. Vocês sabiam? A superexposição, os artistas não gostam disso, não. Quando alguém lá de trás... Eu não me incomodo, mas os artistas não gostam, vocês sabem, né? Que banaliza a pessoa, não é isso? Eu, de vez em quando, eu vou esconder para falar aqui debaixo. Né? Mas é que a gente agora não precisa de virar a cabeça para ver quem que está perguntando. Agora fica mais fácil para a gente. Eu queria já olha lá direto. Não, eu sei, eles já falaram que isso aí realmente ajuda. Ajuda sim. Agora, uma coisa que a gente estava observando é que a maioria dos verbetes só coloca o título do verbete na frase enfática. Aí eu fui procurar quais os verbetes eu não coloca. É bem pouquinho. Essa técnica o senhor usa regularmente. Não é técnica, não. São os fatos, são os fatos que orientam. Tá, então não tem nenhuma regra com relação a isso. Nem sempre. Às vezes você tem que falar um derivado do título. Pois é. Que explicita mais. Eu até fiquei preocupada. Então são os fatos. As minhas duas frases não tinham título. Sim, errei tudo. Não. Mas é que eu a turma técnica, aqui, ó, do ponto de vista de conteúdo, a maioria acertou muita coisa. É impressionante. Eu acho que a turma está muito boa. Agora, também, né, todos vocês ajudaram nisso, né? Todo mundo aí está com... Todo mundo ajudou. Uma pessoa leu da outra. Já fizeram um livro do negócio dos verbetes, quer dizer, com açúcar até eu, né? Nem eu não tenho esse livro. Eu vou aprender depois com o livro. Entende? Vai ser ampliado cada vez mais. Isso aí eu garanto. Eu também vendo lá, é bem capaz que eu possa fazer uns adendos. Sempre tem, né? É duro esse negócio de revisão. Revisão não é fácil. Tudo a gente encontra alguma coisa. Né? Agora, eu faço tanta coisa que se eu não anotar a revisão, depois nem eu vou saber por que eu revi. Porque fica tudo entrosado, tudo certinho, eu não vou ver o que estava errado. Entendeu o que quer dizer? Por isso que eu anotei tudo. Tem desde 7 anotações até 50. Para um verbete só. Agora, não fica pensando que esses 50 que está com errado. Não é um dos melhores de todos eles. É que é grandão. E a pessoa precisa da gente entrosar, tirar os excessos, as bobaginhas que tem. Agora, por exemplo, o negócio de eu falar sobre as pragas da língua, sabe, as pestes que existem, os parasitas, foi muito bom. Eu acho que nesses 20 verbetes, eu achei 2 vezes. 2 parasitas. Não é incrível? Quer dizer, esse DPFON está funcionando. As baratas são muito poucas, não é isso? Ou as formigas, já devia aparecer muito mais do que isso. Os besouros, as baratinhas. Esse material que o senhor está fazendo aí, o senhor vai fazer algum estudo depois? Não, ele vai ficar comigo, porque é meu escudo. Eu vou me defender dos ataques. Entendi. Agora, o que é que se passa? Eu vou fazer um caderninho disso, e quando nós formos debater aqui os 20, eu vou ficar com o negócio na mão. Você escolheu esse, qual que é o Didi? Eu pego e vejo. Não, aqui eu olhei, tinha isso. Eu estou com... como se eu tivesse com o original básico comigo. Entendeu como é que é? É a revisão que eu fiz. Agora, veja, isso é só para ajudar quem redigiu. Eu não preciso disso mais, isso aí não tem mais valor nenhum. Mas, para quem redigiu,
amanhã vai querer saber algum detalhe, eu posso esclarecer mais. Então, depois que sai o verbete, como prêmio, só pode dar para gente. Não serve Não pra posso, isso aí não tem nada. Mas esse seu, por exemplo, aí, ó, eu li para você o que é. Tá Não bom. tem nada demais. Você não vai ganhar muita coisa com isso, não. Ó, as minhas revisões estão muito, assim, pobres. Por quê? Não estão precisando de muita revisão. Os verbetes estão muito bem feitos. Você veja bem, na etimologia, faltou maiúscula, ponto e vírgula, ponto final e itálico. Bobagem de fora. Estrangeirismo. Foi uma linha em branco, mas isso é processo de... No computador, a pessoa não viu que tinha uma linha em branco. Agora, pensenologia, faltou falar do óleo pensênico, você lembra? isso a gente agora que está Na fatologia, faltaram os itálicos e um ponto e vírgula, que não foi colocado. Na teorologia, as linhas estavam soltas, tinha muito espaço em branco entre elas. Na terceirologia, você escreveu quilo com Pois K. esse quilo aí é porque eu peguei da linguagem lá, eu me lembro desse negócio. Eu sei, quilograma, aquele negócio. Esse mas quilo veja, aí não é o quando quilo você que a gente escreve, usa aqui. de modo geral, é quilo com QU. Mas Na não é esse quilo mitologia, que a gente usa. na mitologia, eu coloquei itálicos, às vezes não precisava. Mas eu coloquei para chamar a atenção, ficou muito melhor com itálico. Quando a pessoa vinha reclamar, não, mas eu não tinha posto itálico, você colocou, eu falei assim, mas não ficou melhor? Fica melhor, não. Eu entupo a boca da pessoa. Mito é tipo... Agora, outra coisa, na masculinologia, é o canto, você não colocou o nome completo e as coisas dele. Na culturologia, você não pôs, essa faltou mesmo. Essa faltou. No mecanismos, tem uma linha em branco para chegar lá. É problema também de digitação. E na frase enfática, eu fiz um ajuste geral. Você vai ver depois que não tem tanta modificação de nada. Agora, você, né? Outra coisa, quantos são? São apenas 11 observações que eu fiz. Agora, o da Adriana, o dela é que é terrível. Entendeu como é que é? O dela são apenas 6. Eu fiz o dela, que foi o primeiro. Eu falei, 6, isso, então está muito fácil. Agora, depois é que eu vi que não era tanto assim. Tem alguns que eu fiz 50. Agora, ó, é muito bom isso. Me mostrou o nível de vocês. Isso aqui é mais importante que a prova da conscienciologia. Para mim. Prova da conscienciologia, essa de dezembro, isso aqui é mais sério. Gente, porque isso aqui nós estamos mexendo com a mental soma de vocês. É o supra-sumo do melhor que vocês têm. Não acha, não? O que você acha? É ou não é? Vale a pena. É muito importante. Agora, vocês se preparam, que esses dias, eu amanhã já entrego para vocês, você dá, vão ver quanto tempo. Vocês, eu vou pedir para o Antônio também e a Mabel, para dar prioridade para esses 20. Para, logo que for possível, nós entrarmos com eles aqui. Entende? Eu quero para animar os outros a entrar para fazer verbete. Pois é. Amanhã mesmo eu já devo tirar as cópias lá, já dá para vocês. Eu vou só agora fazer uma revisão geral em algumas coisinhas que estão faltando, já está tudo pronto. E estou revendo a parte final do último trabalho dela, que é o último dos 20. Uma outra coisa, se mantém tudo do jeito que está e tira uma cópia com todos aqueles dados finais também do jeito que está. São 116 páginas, parece. Você copia 116 páginas 4 vezes. São 3 para eles e uma para mim, porque assim nós ficamos com tudo na mão, tudo igual, todo mundo sabe o que está se passando. E vamos esperar os próximos 20. Vamos ver o que vai dar. Preciso saber depois do Leandro como é que nós estamos, se tem muitos, como é que já está bem encaminhado, etc. Né? Agora, tem mais alguma coisa sobre verbaciologista que vocês queiram falar? Alguma coisa que escapou? O que tem, Luiz? Aí, professora, na perfilologia, sim, você escreve na segunda linha, a personalidade peça única. Só neste verbete eu percebi que você escreveu isso. Página 23. A personalidade peça única. Sim. O que você acha?
Está claro? Você é uma peça única para mim. Não, oi? Não, tudo bem. Não, eu entendo o conceito. O que eu estou colocando é que em outros verbetes você não escreveu isso. Você é uma peça única para mim. Do Obrigado. ponto de vista de tradutor do espanhol da Argentina. Não tem ninguém que conheça isso mais da Conscienciologia do que você. Você é uma peça única. O Mário está começando a se destacar agora como peça única das 40 manobras de energia. Se esse cara não tiver bom com as energias, vão dar umas rasteiras nele. Então, tudo é um processo de peça única. Mas ele perguntou uma coisa também que eu faço da pergunta dele a minha. Por que esse chamar a atenção disso no verbete verbaciologia? Porque o verbaciologia já é uma peça única. Ele já fez alguma coisa, está mostrando o que ele fez, ele é fora de série. Lógico, uma peça única. Vocês não acham que seja? Ele não tem gogó só. Ele não é do papo. Papo furado não pega o cara. Com sim, papo furado. É o contrário do verbaciologista. No percentual que você pediu para fazer sobre quem tem teática, quem tem verbação, né? É nesse sentido, de ainda ser uma conduta exceção? É nessa perspectiva? Peça única. A Érica é uma peça única para mim. Tá certo? Cada um aqui é uma peça única. Tem o seu gabarito, sua performance, seu desempenho, aquele perfil, um determinado dom, alguma coisa, um talento específico. Tudo é uma peça única. Vocês criaram um tipo. Tá certo? Criaram um tipo. Cada um faz o que pode. Eu criei um tipo de forma, tudo branco. Agora vocês não, vocês são de conteúdo. Quer dizer, muito mais forte que o meu. Tudo é processo de tipo. Tá bom? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Antes das pontuações de hoje, gostaríamos de lembrar o seguinte. Amanhã, quinta-feira, serão realizados 2 experimentos de mega euforização. Então, a partir da 1h30, será recolhido o livro de assinaturas para a realização do sorteio de 2 experimentadores. Estes 2 experimentadores irão escolher, né, 2 pessoas, coadjutores, né, aqueles 2 que vão acompanhá-lo durante o experimento. E a partir, então, das 13h45, será iniciada o primeiro experimento. Então, em seguida, o segundo experimento, e após, então, os 2 experimentos, será aberto para debate e perguntas sobre as vivências realizadas. Está claro assim? Então, as pontuações de hoje. 59 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 29 perguntas online, 25 votos presenciais, 18 votos online. Hoje teremos recados da Kátia Aracaki sobre estudos avançados do autorado e a Rosa Ramalho sobre Evolucim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Quem tem interesse em se aprofundar no estudo de livros técnicos, a Uniescom está inaugurando os estudos avançados do autorado. A primeira atividade que nós vamos ter vai ser o estudo da obra Para Textos Editoriais. É um livro que fala sobre as partes do livro, essas partes que nós temos contato e que muitas vezes não nos aprofundamos, como, por exemplo, a apresentação, o nome do autor, os títulos, dedicatórias, prefácios, notas, dentre outras. Então, o nome do livro é Para Textos Editoriais. Ele pode ser adquirido através da Livraria da Travessa, na internet. E no primeiro dia do nosso encontro, que vai ser dia 11 de maio, uma terça-feira, às 3h da tarde, na sala da Uniescom, o grupo interessado vai debater sobre a metodologia de estudos e a periodicidade e o horário dos encontros, tá certo?
A taxa de adesão é única, são R$30 que a pessoa paga uma única vez. E nessa terça-feira, dia 11 de maio, é que nós vamos fazer o cronograma desse estudo. Mais informações vocês podem procurar os autores da Uniescom. Obrigada. Bom, eu quero convidar a todos os presentes, né, e os outros informar que nós hoje estamos com uma palestra que vai ser também assim, um debate sobre a educação da criança superdotada. E teremos também a presença da professora Regina, que está conosco, nos visitando. Ela veio da Alemanha e nós fizemos o convite para que ela pudesse falar, já que é o tema de pesquisa dela, ela vai falar sobre a educação pela paz. É Regina Stermen, ela está atualmente na Alemanha e está passando uns dias conosco. E também teremos a presença do professor Geraldo, que vai falar sobre a informática, a importância da informática na educação das crianças. E espero que todos que possam estar lá conosco às 19 horas, no Shopping Cataratas, no 2º piso. Conto com a presença de vocês. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Omniconfluência Analítica, com 15 votos, especialidade Hermeneuticologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.